Olá, povo de Deus, aqui quem vos fala, presbítero Geilson Francis. Nós estamos já preparados para o próximo trimestre, esse trimestre que já está se iniciando agora. Quero desde já agradecer a todos que estão dando essa força, se inscrevendo no canal, observando os vídeos, elogiando, que Deus possa abençoar vocês. Eu quero pedir a vocês também que vocês comentem e que possam também sugerir para que nós possamos melhorar, né? A gente quer melhorar o canal, melhorar os vídeos, as aulas, para que vocês possam ser abençoados ainda mais. Sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus Vinde, juntamente com o meu pastor José Saban de Oliveira, e trabalho lá como professor de escola bíblica dominical e também sou líder de Casados para Sempre, tá, gente? Então são essas as funções que desempenho na minha igreja, e eu, depois dessa apresentação, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Vamos dar o nosso pontapé inicial. Muito importante a aula de hoje, né? Nós estamos começando aí mais um trimestre, o terceiro trimestre desse ano, de 2024. Lição de número 1, duas importantes mulheres na história de um povo. Nós vamos falar de duas mulheres que foram protagonistas em seu tempo, né? Mulheres são protagonistas na Bíblia? São. Também são. Né? Apesar da Bíblia falar da liderança masculina, né, que o homem é o cabeça da mulher, mas também temos na Bíblia Sagrada mulheres que desempenharam papel de liderança, mulheres que desempenharam também papel de protagonistas, né, em seu tempo. E nós vamos falar de duas durante todo esse trimestre, e essas pessoas, essas duas mulheres maravilhosas que vamos estudar, é Ruth e Esté. Tá aí a revista, trouxe aqui a capa da revista nova, né, do nosso novo trimestre. Exatamente o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos dos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Então vamos lá, vamos dar o nosso pontapé, vamos começar, força total. Chamo vocês para mais um trimestre poderoso, maravilhoso, cheio da presença do Senhor, para mim e para todos vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar na nosso textuário de verdade prática. O textuário diz o seguinte: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ruth, capítulo 4, verso 14. A verdade prática diz: conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Muitas mulheres foram usadas por Deus, muitas mulheres foram recrutadas, foram salvas pelo Senhor, né, de seus pecados, de suas vidas, foram tiradas de suas vidas e colocadas, né, na genealogia do Salvador. Né? Muitas mulheres participaram, né, desse grande plano de Deus desde o Antigo Testamento. E nós vamos estudar sobre, como já falei, Ruth e Esté, que faz parte de todo esse processo, né, do cumprimento do plano de Deus na vida do seu povo. Então vamos lá, vamos para a nossa leitura bíblica em classe, e nós vamos ler o primeiro texto, Ruth, capítulo de número 4, do verso 13 até o verso de número 22, diz assim o texto bíblico: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz a um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs em seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed, que é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Rão, e Rão gerou Aminadab. E Aminadab gerou a Naasson, e a Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Então esse é o nosso primeiro texto que nós estamos lendo. Vamos para o nosso segundo texto, está Esté, capítulo de número 7, versos 1 ao verso de número 7. Diz assim:
Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esté, disse outra vez o rei a Esté, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esté? E se te dará? E qual é o teu desejo? Até a metade do teu reino, do meu reino, te dará, se te dará. Então respondeu a rainha Esté e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer, ó rei, desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu desejo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por serva nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esté: quem é esse? E onde está este cujo coração chegou a assim fazer? E disse Esté: o homem opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante a rainha e o rei. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar à rainha Esté pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Então, nós estamos agora, depois de ler, né, esses dois textos, vamos agora introduzir, né, vamos começar a nossa introdução da nossa revista, da nossa aula de número 1, da nossa lição de número 1. Ruth e Esté são os dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres, registram duas das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias sagradas. A primeira ocorrida em Moabe e Belém, no período dos Juízes, que durou aproximadamente de 1375 a 1050 a.C. O período dos Juízes foi aquele período que aconteceu entre o livro de Josué, né, até o primeiro rei, que foi Saul. Né? Então, nesse interim, não houve reis, não houve lideranças, né, de reis, assim como os outros povos, e Israel foi liderado por juízes. Então, nós tivemos vários juízes durante esse período, e a Esté, a melhor dizendo, né, a Ruth, ela viveu exatamente nesse período dos juízes. Né? Já a rainha Esté, que é a segunda, ela viveu na Pérsia, né, depois do cativeiro. Então, Ruth e Esté viveram em épocas e circunstâncias, contextos muito diferentes. Foi muito diferentes mesmo, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais. Quais são essas virtudes espirituais e morais? Fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição para servir. Então, essas duas mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu, e isso é verdade, nós vamos ver. A descendência piedosa de Abraão. Então, por isso que eu disse que no início, que essas duas mulheres fizeram parte, né, do plano de Deus para o nascimento do Salvador. Suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver a sua palavra. Muito bem. Então vamos agora para nossa primeiro ponto da nossa primeira aula da primeira revista da terceira revista desse ano. Então vamos lá, vamos para o primeiro ponto. Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Primeira coisa que nós precisamos entender sobre a vida de Ruth era que Ruth era uma moabita, não era israelita, não era hebreia, né? Era uma mulher moabita. E quem é esse povo? Quem são esse povo, né? Esse povo moabita, né? Vamos aqui aprender um pouco sobre eles. Então, descendentes de Moabe, filho da relação incestuosa de Ló, o sobrinho de Abraão, com a sua filha mais velha. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o povo moabita surgiu da relação incestuosa entre Ló e sua filha mais velha.
que essa história está registrada em Gênesis capítulo 19, verso 30 a 37, e diz assim o texto bíblico. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temiu habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho ao seu pai naquela noite, e veio a primogênita, deitou-se, a mais velha, deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia, que a primogênita disse à menor: Veis aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demo-lhe de beber vinho também esta noite. Então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência do nosso pai. E deram de novo, fizeram do mesmo jeito, Deram a beber vinho ao seu pai naquela noite, levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E concebeu as 2 filhas de Ló, do seu pai. E a primogênita, que é a mais velha, deu à luz a um filho e chamou-lhe de quê? Moabe. Então, aqui é o início, do surgimento do povo moabita. Este é o povo moabita até o dia de hoje. Então, o povo moabita surgiu de uma relação incestuosa entre Ló e sua filha mais velha. Então, bom, muito bem, muito bem, muito bem. Deu para entender isso. Então, vamos prosseguir. Os moabitas eram um povo pagão, hostil a Israel desde os dias do rei Balaque, Então era um povo pagão, hostil ao povo de Israel, Os moabitas eram um povo pagão, hostil a Israel desde os dias do rei Balaque. Então nós temos aí em Números capítulo 22, verso 1 ao 7, diz o seguinte: Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante desse povo, porque era numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciões dos midianitas: Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como boi lambe a erva do campo. Naquele tempo Balaque, filho de Zippor, era rei dos moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, e a chamá-lo, dizendo: Eis que o povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, está parado defronte a mim. Vem, pois, agora e roga-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então, Balaque, desde essa época, Balaque já tentava, aí já era, os moabitas já eram hostil ao povo de Israel, como você bem viu aí nessa leitura. Habitavam esse povo, os moabitas, eles habitavam o leste do Mar Morto, atual Jordânia, e eram dados à idolatria e à imoralidade sexual. Então nós temos, por exemplo, Números capítulo 25, verso 1 ao 2, diz assim o texto bíblico: E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses, aos deuses moabitas. Então os moabitas eram idólatras, não adoravam o Deus de Israel, e também as suas mulheres se prostituíam com as mulheres, com os homens, e com os filhos de Israel. E daí surgiu a questão da imoralidade e da idolatria dentro do povo judeu, tá? Provocado pelo povo moabita, ok?
Muito bem, Geilson, deu para entender. Eles eram imorais, eles eram idólatras, eles eram um povo pagão, eles perseguiam e tinham hostilidade em relação a Israel. Então Ruth, ela pertencia a esse povo, né? Pertencendo a este povo, era de todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Foi o texto que nós lemos também agora em Ruth. Nós vimos que Ruth deitou com Boaz, teve filho, né? E o seu filho passou a se chamar, né? Segundo o que nós estamos vendo aqui. Deixa eu dar uma olhadinha, voltar aqui o texto para que vocês possam ver, só um minuto. Vamos lá, vamos voltar aqui para que vocês possam... vamos lá para a leitura bíblica em classe, tá? Vou mostrar para vocês aqui o texto. Pronto. Boaz deitou com Ruth e gerou quem? Obed. E Obed gerou a Jessé, que foi pai de Davi, né? E Davi, nós sabemos que é a linhagem real de Jesus, né? Foi da linhagem de Jesus. Muito bem. Então, Boaz e Ruth gerou Obed, que era bisavô, né? Vamos dizer assim. Bisavô, avô, melhor dizendo, de Davi. Era avô de Davi, melhor dizendo. Então é isso, gente. Muito bem. Vamos voltar agora para a nossa leitura. Continuar a nossa leitura. Mas os caminhos de Deus, gente, é mais alto do que os nossos caminhos. Ou seja, apesar de Ruth pertencer a esse povo pecador, idólatra, imoral e hostil a Israel, Deus pegou uma mulher moabita para se tornar, fazer parte da descendência do povo judeu e, melhor dizendo, para ser descendente, né, de Jesus Cristo, para você ver, né? Então Deus, os caminhos do Senhor é mais alto do que os nossos caminhos, né? E a vontade de Deus também, né? Nós não compreendemos a vontade de Deus. Isso é que é mais interessante em servir esse Deus, né? É que nós não compreendemos a vontade de Deus. Muitas vezes a gente pensa que a vontade de Deus é aquilo que está na nossa cabeça, aquilo que nós aprendemos sobre a religião, aquilo que nós aprendemos sobre a Bíblia. E aí Deus vem e faz de uma forma totalmente diferente. Não estou dizendo aqui que Deus faz diferente do que ele já fala da Bíblia, mas muitas vezes a gente pega a Bíblia para afirmar determinadas crenças e conceitos, aí Deus vem e muda e faz totalmente diferente daquilo que a gente achava e pensava. Eu acredito que você esteja entendendo o que eu estou falando aqui nesse momento, certo? Então Deus, ele é soberano. Por que Deus faz isso? Porque ele é soberano, gente. Né? Jó 42:2 diz: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode se frustrar, nenhum dos planos de Deus pode ser impedido. Faz o improvável provável e do impossível possível. Esse é o Deus que a gente serve, é o Deus do impossível, é o Deus que faz do jeito que ele quer, né? A gente pensa que Deus está indo pela direita, ele vai pela esquerda. Quando a gente pensa que Deus está indo pela esquerda, ele vai pela direita. Por isso que a gente precisa andar e saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, a perfeita vontade de Deus para a nossa vida, para que a gente não caia em erro, para que a gente não esteja lutando como quem luta contra Deus. Tá? A gente precisa entender, então, que Deus, ele é soberano, que Deus, ele faz do jeito que ele quer e que ninguém impede os seus planos, embora a gente ache que esteja entendendo o que Deus está querendo fazer. Muitas vezes eu percebo, principalmente olhando para a igreja brasileira, eu percebo que muitas vezes a gente pensa que sabe que está no controle ou que está dentro da vontade de Deus, quando muitas vezes a gente não está na vontade de Deus. A gente precisa entender e orar mais, entendendo que Deus, ele é soberano para fazer como ele bem entende, como ele bem quer. Então Deus, ele faz do provável um improvável provável e do impossível possível quando cremos nele. O que tememos e obedecemos sem impor-lhe qualquer condição, né? Quando nós tememos e obedecemos sem impor qualquer condição. Muito bem, Jesus. Maravilhoso esse ponto. Vamos para o próximo. A família belemita. A história de Ruth muda a partir do seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe por causa da fome que assolava sua terra, que era a família de Noemi, né?
Eram Elimeleque, sua mulher Noemi e os filhos Malom e Quilion. Depois de algum tempo na terra dos Moabitas, Elimeleque morre, ficando Noemi na companhia de seus 2 filhos. Está lá em Ruth 1, 2, 3. Ruth, então, se casa com Malom, né? E Orfa, se eu não me engano, né? Casa com o filho mais novo, que era Quilion. Né? Ruth se casou com Malom, era o filho mais velho. Ao final de quase 10 anos, também morre Malom. Malom morre juntamente com seu irmão Quilion. Fica só as 2 viúvas e a Noemi. Né? E agora, Noemi que estava lá pedindo fome, pedindo esmola para a família, né? Juntamente com Elimeleque, né? Seu marido, agora está pedindo esmola para 2 pessoas novas, né? Que eram suas 2 noras. E ao final de quase 10 anos também Malom, né, morre juntamente com Quilion. Então, viúva e sem filhos, Noemi decide voltar para Belém, motivada pela notícia de que a fome havia cessado em sua terra. Embora pudesse permanecer em Moabe, ela tinha essa possibilidade. Como decidiu, órfã, ela ficou em Moabe. Mas aí Noemi disse, olha, vou continuar. Se vocês quiserem ficar aqui em Moabe, vocês estão liberadas. Né? Então, Noemi libera as 2, tanto Ruth como Orfa. E Orfa, não, eu vou ficar. Mas, interessante, por isso que é uma história de confiança, de fé, né? de fidelidade uma com a outra. Foi que Ruth fez? Não, eu não vou deixar Noemi só, vou juntamente com ela, porque o povo dela será o meu povo agora. Então, Ruth escolhe ir com a sua sogra Noemi, declarando sua fé no Deus de Israel. Muito bem, muito bom. Muito bom. Então, a belemita, eles foram para Belém, voltam para Belém, né, depois da fome. Agora só Noemi e Ruth. E aí lá Deus muda completamente a história de Noemi, através de Ruth, da fidelidade, da integridade de Ruth. Né? Então, matrimônio e maternidade. Esta síntese biográfica tem seu ápice em Belém, com 2 eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita. Apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecê-la e servi-la, Ruth alcança o favor de Deus sob cujas asas te vieste abrigar. O casamento com Boaz, né, Boaz que era parente de Elimeleque, então ele poderia ser o resgatador, né, de Noemi, e é o que ele faz, ele se casa, ele tem um filho com Ruth, e é através desse filho é que, né, Noemi pode ser parente agora de Boaz comprar tudo que era da sua família, da família de Noemi. Então o casamento de Boaz nasce, né, um filho, que é Obed, que é descendente direto de Davi, Obed, que vai ser o avô de Davi, que de Obed vai nascer Jessé, que é o pai de Davi, melhor dizendo, foi bisavô, né? Bisavô de Davi, integrante da família, da genealogia de Davi, de Jesus. A gente vê isso em Mateus capítulo 1, verso 5 até o verso de número 17. Está aqui, né? Mateus capítulo 1, do verso 5 ao 17. Livro da geração de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, né? Lembramos que Jesus ele é da tribo de Judá, ok? Então Judá gerou Tamar, de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz. Olha, outra mulher improvável que fez parte da família e que era de Jericó, né? Vocês lembram de Raabe? Então Salmão ele gera com Raabe, Raabe faz parte, passa a fazer parte da geração de Jesus Cristo, da genealogia de Jesus. Isso é maravilhoso, né? Então Raabe gera Boaz, que Boaz, né, gera Obed de Ruth. Então você vê, ó, de Boaz, né, filho de uma que vocês lembram que Raabe era prostituta em Jericó. E aí casa com Salmão,
e gera Boaz. Boaz é que vai ser o resgatador da família de Noemi, e Ruth também, né? Vai gerar filhos de Ruth. E Boaz vai gerar Obed, que vai ser, né? Obed gera Jessé, e Jessé gerou Davi, o rei Davi. Então vai ser avô, né? Não é bisavô, tá errado lá. Tá errado na revista, acredito eu, né? Bisavô, mas avô, Jessé. Obed gera Jessé. Jessé é o pai de Davi. Então Obed vai ser, na verdade, avô. E Boaz vai ser bisavô. Boaz é que vai ser bisavô. Eu não sei se está dessa forma lá. Eu acho que foi eu que li errado, se eu não me engano. Boaz é que vai ser bisavô. Obed vai ser avô. Ok? Então, muito bem. A Ruth vai ser bisavó de Davi. Né? Ruth vai ser bisavó de Davi. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, Jessé gera Davi, Davi, né, gera Salomão, que foi mulher de Urias, que foi Salomão, que foi filho de Betseba, né, da mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, que gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa Josafá, e foi gerando, até Jacó gerar José, né, marido de Maria, a qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão, eu dei um pulo aqui para poder, né, a gente resumir. Desde Abraão a Davi, são 14 gerações, desde Davi até deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Muito bem, então essas são as gerações. Você vê, Ruth entra, Raabe entra, porque Deus, ele é maravilhoso e misericordioso e poderoso e faz a vontade dele. Ele é aquele que é soberano sobre a história dos povos e do mundo inteiro, né? Deus, ele é soberano, e isso é maravilhoso, né? Então, gente, honrar o casamento e a geração de filhos traz bênção de Deus para muitas gerações. Foi o que aconteceu com Raabe, foi o que aconteceu com Ruth, né? Então, Deus abençoou a geração de Ruth, através de seus filhos, como também abençoou a geração de Raabe. Muito bem. Vamos para o tópico de número 2, Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Cerca de Belém a Suzã, né? Então, cerca de 5 séculos depois, muito tempo, né? 500 anos depois, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. Filha de Abiail, tio de Mardoqueu, Esther era judia, órfã de pai e mãe, foi criada pelo primo Mardoqueu. Seu nome hebraico era Hadassah, que significa murta, né? Uma das plantas favoritas do mundo antigo, de folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas, usadas para perfumar ambientes e fazer grinaldas para os nobres nos banquetes. Já o nome persa Esté, Estara, né? Significa estrela, né? O nome persa Esté. Esté fazia parte da geração de judeus nascidos no cativeiro, conforme Isaías e Jeremias haviam profetizado. O fim do cativeiro babilônico foi decretado por Ciro, rei da Pérsia, no ano 538 a.C. No entanto, a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia, sob domínio persa. Então, Ciro foi usado por Deus, né, para poder libertar o povo, Isaías 44. Né, e por fim, ao cativeiro, 44, verso 26 a 28. Que confirma a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo a Jerusalém, tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis edificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Que digo à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo a Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Que já é uma profecia a respeito da restauração de Israel através do imperador Ciro, né? Do persa Ciro. Para você ver como Deus, ele é soberano, né, gente? Como Deus está no controle das políticas das nações, de tudo que você possa imaginar. A gente precisa realmente ficar tranquilos na mão desse Deus que está no controle de tudo. A gente não dá.
A gente se desespera, a gente fica ansioso, a gente fica desesperado diante das situações, com medo, mas é porque realmente muitas vezes nos falta fé. A gente não entende os propósitos de Deus para as nossas vidas, né? Mas Deus está no controle de tudo, Ele sabe de todas as coisas. E mesmo quando a gente acha que Deus perdeu o controle, isso é só um desespero nosso, porque Deus nunca perde o controle da história da humanidade, pode ter certeza disso, tá? Então bola para frente, vamos para o ponto de número 2, do tópico 2. De órfã a rainha. Suzã era a capital do novo império, né? Suzã, capital do novo império. Lá viviam Esté e Mardoqueu, dentre milhares de outros judeus. Dotada de uma rara beleza, Esté integrou um grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vaxi, deposta pelo rei Assuero por sua desobediência, como escreve o historiador judeu Flávio Josefo. Vaxi se recusou a comparecer a um banquete oferecido pelo rei no jardim do seu palácio. Em um inequívoco ato da providência divina, Esté se tornou rainha em seu lugar. Então, por causa dessa desobediência, né, de Vaxi, Deus, né, faz com que Esté se torne rainha no lugar de Vaxi, né? E aí nós temos aqui Esther, capítulo 1, verso 5 a 8, diz assim, e sucedeu no dia de Assuero que reinou desde ainda até a Etiópia, no terceiro ano do reinado, fez um banquete a todos os príncipes do seu povo. Não acredito que seja aqui, peraí só um minuto. Vamos aqui passar para frente. É aqui, Esther 2, 16 e 17. Ó. Assim foi levada Esté ao rei Assuero à sua casa real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esté mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e fez rainha em lugar de Vaxi. Tá vendo? Deus cumprindo, abençoando, fazendo com que Esté se tornasse rainha deste grande império persa, né? Deus no controle. Mais uma vez, Deus no controle dessa situação, né? Então, Deus, ele estava na providência de tudo. Então, 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. Temos aí Esther 8 e 9 falando sobre isso. Como diz Matthew Henry, ainda que o nome de Deus, que é uma curiosidade do livro de Esther, não existe o nome de Deus no livro de Esther, né? Não é citado, não tem o nome Deus no livro de Esther. Mas ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esther, o mesmo nome se pode dizer, o mesmo não se pode dizer de sua mão, do seu controle, da sua providência, da sua soberania, guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação do seu povo. Então a gente vê a providência de Deus na vida de Esther, né? E na vida do povo judeu. No campo ou no palácio. Assim como Ruth, Esther é um exemplo inspirativo do quanto valem a fidelidade e a confiança em Deus. Seja qual for o contexto em que vivamos, os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficientes para orientar nossa conduta em qualquer tempo e lugar. Muito bem, Gilson. Vamos para o último tópico de número 3. Mulheres de Deus como protagonistas da história. Mulheres são protagonistas da história? São. E a gente está falando de 2 mulheres que foram protagonistas em seu tempo. O protagonismo feminino. E a gente precisa falar de protagonismo feminino também no nosso tempo, tá? Então vamos lá. Liderança masculina. A liderança masculina, ela foi instituída por Deus. Nós temos pelo menos 2 textos que falam sobre isso. Nós temos, por exemplo, Gênesis 1, 26. O Senhor disse, né? Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E nós temos também Efésios capítulo 5, verso 22 e 23.
Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Então, o homem tem um papel de liderança, né? Isso é um fato na Bíblia Sagrada. O homem tem um papel de liderança na Bíblia Sagrada. Então, apesar de haver, né, Deus haver instituído a liderança masculina, não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. Isto não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis entre homem e mulher. Não é invertido, cada um tem o seu papel, tá? Mas a gente não pode fechar os olhos para o protagonismo feminino. Jamais. Então, a gente não pode usar da nossa cultura em que põe um homem em um outro patamar, e muitas vezes o homem se acha dono da mulher, se acha que a mulher é o seu objeto, e eu posso retirar a vida dela na hora que eu quiser, eu domino a vida dela, ela não pode fazer nada que não seja dentro da minha vontade, ela não pode ter a sua vida, né? Então, muitos homens pensam dessa forma. Por isso que o feminicídio tem aumentado no nosso país, né? Porque existem ainda muitos homens que pensam que podem dominar por completo a vida da mulher, que tratam a mulher como um objeto qualquer e não reconhecem o protagonismo feminino. Eu acredito que a igreja precisa começar a pensar mais com carinho em relação a isso. A igreja do Senhor Jesus precisa começar a combater mais essa cultura da morte feminina, do feminicídio, essa cultura machista, né? A igreja poderia ser protagonista nessa situação. A igreja poderia ser mais efetiva. Eu acho que a igreja muitas vezes se exclui. Muitas vezes, nesse se excluir, ser omisso, dá um entender que a gente parece estar apoiando a desgraça. Parece, estou dizendo que é. Mas pelo menos quando a gente se retira do debate, quando a gente não entra de cabeça nos debates, os grandes líderes evangélicos desse país não entram no debate com força dentro das suas próprias igrejas, muitas vezes aceitando um empurrão, um puxão de cabelo, uma tapa no rosto e tolerando e jogando essas coisas para debaixo do tapete, como se nada tivesse acontecendo nos lares. Quando isso acontece dentro das igrejas, nós estamos passando a mão sobre essa situação de machismo que existe dentro das igrejas e muitas vezes dentro na nossa sociedade, não é dentro das igrejas não, é da sociedade, isso é da nossa própria sociedade, né? E esse debate precisa ser mais ampliado, esse debate a gente precisa conversar mais, a gente precisa falar mais a respeito disso dentro das igrejas, nas nossas doutrinas, nos nossos cultos, falar do protagonismo feminino, que a mulher também é usada por Deus. A mulher também pode ser usada para poder fazer grandes obras na casa do Senhor. Isso a gente precisa parar, ver na Bíblia Sagrada e entender todo esse contexto, tá bom? Então, apesar disso, não anula os papéis, não troca os papéis, o homem ainda continua sendo o líder, né? Isso não implica na necessidade de confundir, inverter os papéis. Os exemplos de Ruth e Esther são eloquentes nesse sentido. Não foi a altivez, mas humildade, a submissão e a obediência que tornaram tão relevante a vida dessas mulheres. Muito bem, Geilson. Bola para frente. Vamos para o ponto 2. Cumprindo os papéis. Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a sua função. Seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão. Ambas eram mulheres sábias que conheciam bem seus papéis, o que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra. Questão dos papéis, né? O homem e a mulher precisam entender seus papéis. A mulher é submissa, ela tem que ser submissa ao marido, assim como o marido tem que ser cabeça da mulher, não ser abusador da mulher, né? É totalmente diferente. A Bíblia não apoia abuso da mulher, mas o homem tem que amar a mulher, assim como Cristo amou a igreja, e amar como se amasse o seu próprio corpo, porque ninguém maltrata o seu próprio corpo. Se nós não maltratamos o nosso próprio corpo e nós temos que tratar a mulher como parte do nosso corpo, nós temos que tratar bem as nossas esposas e não tirar sua dignidade, o seu espaço, silenciar a mulher, né? Então isso a gente não pode fazer. Então cada um no seu papel. O homem é líder,
mulher submissa. Submissão não significa tortura, abuso. Entender isso, o homem precisa entender isso. E a mulher entender que esse contexto, esse momento que a gente vive, né, do feminismo, né, o radicalismo feminista, né, a gente entender que a mulher ela precisa entender o seu papel e não querer ser independente ou ser maior do que o homem, ou competir com o homem dentro do lar. Acho que os lares e as famílias, elas se acabam, elas se destroem exatamente no momento que a gente não entende e não cumprimos os nossos papéis dentro dos lares. O homem, ele é líder, não é por outro motivo, não é porque ele é melhor do que a mulher, mas é porque Deus deu esse papel a ele. E a mulher é submissa ao homem, porque Deus deu esse papel à mulher. E o homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, porque Deus também deu esse papel, tá? Então, o homem é protetor, o homem ele é que zela, que cuida, que providencia e que também é líder dentro do lar. Esse é o papel do homem. A mulher é adjuntora, é auxiliadora, ajuda nessa liderança, ela não é submissa no sentido de ser obrigada a fazer tudo que o homem quer. Não, mas de ser protagonista no sentido de ajudar o homem a construir a sua história e a fazer a vontade de Deus, né? A mulher é adjuntora, é auxiliadora nesse papel de liderança, está do lado do homem. Então é isso, a gente precisa entender bem esses papéis para que o casamento ele possa ter harmonia, crescer, prosperar, melhorar, amadurecer, né? Então a gente precisa entender os papéis do homem, da mulher e dentro da família para que tudo ocorra dentro de uma organização e dentro da vontade divina, né? Bola para frente. Educação familiar. Não foi a beleza de Esther que ele fez ser escolhida rainha, mas também sua humildade, o seu bom comportamento no palácio. Ou seja, a educação, né? A educação familiar, a educação ela é de suma importância para o desenvolvimento, para a família, para poder você conseguir alcançar grandes coisas na sua vida. A gente precisa saber que a educação ela é importante para a vida, né? A educação é tudo para a nossa vida. Esther capítulo 2, versos 15 a 17. Quando chegou a vez de Esther, a moça adotada por Mardoqueu, o filho do seu tio Abiail, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther agradava a todos os que haviam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real do 10º mês de Tebete, e no 10º ano do seu reinado. Ora, o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher, e ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação, pois do que qualquer outras virgens. Então, ele lhe colocou uma coroa real e tornou a rainha no lugar de Vaxi. Então, não foi só pela sua beleza, mas pela sua educação. A educação, como eu falei, muito importante nos lares. Eu quero só ler mais um texto antes de falar uma coisa aqui muito importante. É em casa que somos educados para a vida. É em casa que somos educados para a vida. Provérbio 29, verso 15 e 17. A vara e a repreensão são sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Então, a criança entrega a si mesma, ou seja, a criança que não é educada, porque a criança, ela já vem ao mundo cheio, o pecado já está nela. Então, já vem pensando e fazendo o seu desejo, a sua vontade. Só que os desejos da criança já é pecado. Então, o que é que a gente precisa entender, fazer? O que é a educação? O que é a educação? É saber dizer não no momento certo. É cuidar e treinar a criança para aquilo que é bom e certo. E cortar aquilo que é ruim. Então, não entregar a criança aos seus próprios vícios e desejos. Porque a criança que é entregue a si mesma, como diz o texto, envergonha sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga o teu filho e te dará descanso. Dará delícias à tua alma. Não estou falando aqui torturar, mas castigar no sentido de educar. Tá? Educa o teu filho, o que é importante. Educa o teu filho em casa. Não é na igreja, não é na escola. Não é entregar na igreja, não, deixa a igreja educar. Não é entregar na escola e dizer, deixa a escola educar. É você fazer esse papel de educação. Pai e mãe tem que educar o filho. Tem que se esmerar, tem que lutar para isso. Tem que fazer a sua parte. Né? Tem gente que
quer se livrar, mas não, esse é o nosso papel. Nós temos que educar, pai, os nossos filhos, né? Temos que educar nossos filhos. Conclusão: Deus continua usando mulheres para cumprir o seu propósito. Algumas se tornaram conhecidas e têm seus nomes registrados na história, como Ruth e Esté. Outras, como a mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato. Mas nem por isso deixam de ser importantes. O que seria do patriarca ser uma companheira fiel ao seu lado enquanto cumpria a missão divina que recebera? No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, pois o Senhor olha para o coração. Isso é fato, né? O Senhor olha para o coração, o Senhor olha para aquilo que nós estamos fazendo, muitas vezes no anonimato. Muitas mulheres mesmo, não apareceram na Bíblia, mas foram super importantes, né, na história. Por exemplo, a mulher de Abraão, né, Sara, apesar dos erros que foi cometido, e tantas outras mulheres foram importantes. Então a mulher, irmão, é protagonista, a mulher é usada por Deus também. Então nós precisamos deixar Deus usar mais e deixar de se meter mais na vontade de Deus, né? E muitas vezes Deus quer usar mais as mulheres e a gente não deixa porque acha que o homem tem que estar em todos os lugares, deve fazer tudo. E deixamos as mulheres sem fazer nada, né? Então, gente, é isso. Espero que eu tenha ajudado tanto você quando você for assistir essa aula, para que você possa se edificar, né? Ver como essas mulheres podem edificar você, a mulherada que estava assistindo também o nosso vídeo. Se sintam abençoadas por esse vídeo, para a glória do nome do Senhor, e também ajudar na aula, você que é professor, você que vai dar aula de Escola Bíblica Dominical, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida, e até a próxima aula, se Deus quiser.